Mark tendo a consciência dos dois ao mesmo tempo, dilema de Heliar versus Helena, segredos do Irving e o que o Burt tá escondendo. Nesse vídeo vamos comentar 10 detalhes no 6º episódio de Ruptura. Então, vamos nessa! Foi diferente comigo? Anota! Fala pessoal, eu sou o Pedro e, cara, após esse episódio, o Mark merece a camisa 10, o grande artilheiro do Só no Pelo Futebol Clube. Brincadeiras à parte, a gente já vai chegar lá. Esse episódio foi eita atrás de eita, com várias revelações, ainda mais perguntas, mas pelo menos tivemos algumas respostas. Começando com o Mark. Logo no começo do episódio, quando ele tá ali falando com a Regab fala que a única coisa que ela sabe sobre a Gemma é que a Gemma é essencial. Essencial, né, no caso do Cold Harbor. Agora, o porquê, pelo visto, a gente só vai saber mesmo no 10º episódio, no último episódio da 2ª temporada, que é chamado Cold Harbor. O Mark estava ali quase acabando o Cold Harbor, mas parou no meio pra fazer o gol. Mas assim, nesse caso, é perdoável. Mas ela também falou uma outra coisa que me chamou muita atenção. A Gemma que você conhece ainda tá lá dentro. Seguinte, pra quem não lembra, a Regab é uma ex-funcionária da Lumon que trabalhava ali implantando o chip de ruptura nas pessoas. Ela, inclusive, implantou o chip no próprio Mark. Pelo que a série dá a entender, a Gemma tá lá antes do Mark. Então, provavelmente, a Regab foi quem implantou o chip de ruptura na Gemma. Então, se ela fez isso, ela sim pode falar com propriedade que a Gemma tá viva. Quer dizer, da última vez que a Regab viu a Gemma tava viva. Porque agora, né, ela foi lá pro corredor de exportações, desceu e sabe-se lá o que tá acontecendo com ela. Mas essa fala da Regab confirmou de novo que sim, a Gemma tá viva. Não é uma clone da Gemma, não é reencarnação, a Gemma tá viva. Eu continuo tendendo pro lado que o Cold Harbor, na verdade, é pra inibir os sentimentos de uma pessoa pela outra. Tipo brilho eterno de uma mente sem lembranças, sabe? Ou seja, depois que o projeto for concluído, a Gemma nunca mais vai conseguir gostar e se aproximar do Mark. Um ponto que até acrescenta, né, essa minha interpretação, é o lance do Dylan com a sua esposa. Ok, ele está totalmente tendencionado, ainda mais porque sabe que aquela é a sua esposa, né? É a esposa do seu externo, sabe que eles têm filhos juntos, ele viu os filhos, assim, ele tá totalmente tendencionado a já gostar dela. Mas, de toda forma, o interno e o externo dele foram capazes de se apaixonar pela mesma pessoa. Então, mesmo com chip de ruptura, com chip ativo, isso pode acontecer. Mas aí, com a melhoria do chip, não vai mais. Ah, mas o Mark não fala que identificou o corpo morto da Gemma? Sim, ele fala, é verdade. Mas a própria série já trabalhou a possibilidade disso tudo ter sido uma armação da Lumon pra enganar o Mark. Uma teoria que muitos comentaram no meu vídeo de segunda é que a Lumon pode ter pegado o corpo da Gemma inconsciente, ter tirado a arcada dentária dela e ter colocado em outro corpo, para facilitar o reconhecimento do Mark. Eu não acho que eles foram para esse lado, porque seria too much. Mas o que eu acho? Seguindo nessa mesma linha da arcada dentária, né? Que facilita, sim, o reconhecimento. A Lumon fez cópias exatas dos dentes da Gemma. Aí colocou em outro corpo para justamente facilitar o reconhecimento do Mark. Isso até explicaria aquela cena no 5º episódio, né? Daquele homem misterioso indo pegar material odontológico lá na Opcat Design. Ele levou para o corredor de exportações porque é lá, no andar de baixo, que tudo isso acontece. Aliás, outro detalhe sobre o corredor de exportações é que o Dylan fala que o elevador só desce. Ele não sobe, ele só desce. Então a Gemma provavelmente tá em algum lugar no subsolo da Lumon. Tudo isso estava naquele papel que o Dylan achou, né, no 5º episódio. Ele deixou o papel lá no quadro, mas como ele tem meio que memória fotográfica, ele conseguiu lembrar dos detalhes e contou pro Mark e pra Halle. A gente ainda não sabe se o papel ainda tá lá. Mas como a Halle disse que ia atrás, eu acho que isso vai acontecer já no próximo episódio, ou nos próximos 4, sabe? Ainda mais porque agora o Mark tem informação dos dois, do interno e externo ao mesmo tempo. E unindo essas informações com o caminho pra achar sua esposa, ele, claro, vai querer ir atrás. Nessa mesma cena, quando o Mark tá tendo um lapso ali no escritório, quando vai abrir a geladeira, tem um detalhe, cara, que eu achei muito interessante. Aquilo é um exemplo, né, das suas memórias se convergindo. Ele se vê em casa e se vê no escritório. Mas reparem, quando ele tá em casa, ele vê a Helena vestida de Heliar. Mas quando tem visões do escritório, ele vê a Heliar. Mesmo a Helena fazendo todo o visual da Heliar, as duas têm leves mudanças no visual, na expressão facial.
A Helena aparece no mundo real porque ela é externa, e a Helliar aparece na Lumen porque ela é interna. Falando em lapso, naquela primeira conversa do Mark com a Regabia no começo do episódio, ela fala que o Mark acordou no escritório, referenciando, né, a esse momento lá no 5º episódio. O Mark acorda no escritório, mas depois ele volta a ser o seu interno. Dá pra saber que ele voltou a ser o interno porque ele cita o sexo com a Helena e a Sra. One. E naquele momento, não tinha como o Mark externo saber disso tudo. Seguindo com o Mark e Helliar, o Mark conta pra Helliar o que rolou entre ele e a Helena, né? Que a Helena se aproveitou dele, sem o desconhecimento dele, pra conseguir o que ela queria. Como a própria Helly fala, a Helena também abusou dela, porque não foi a Helena que conquistou o Mark e fez sexo com ele. Foi a Helena fingindo ser a Helliar, sabe? E assim, eu sei que depois a Helly teve o seu momento pra brilhar, mas essa cena dela chorando no chão, pô, me pegou muito. A Helena, basicamente, tirou tudo dela, causou indiretamente a demissão de um dos seus amigos, fingiu ser ela por 4 episódios, teve relações com o cara que ela gostava antes dela, mas pelo menos a Helly também teve o seu momento, que dessa vez foi até mais genuíno, mais prazeroso do que a Helena teve, até rolando esse beijão depois que, pô, deixou isso muito claro. Vamos lá, todos os superiores, pela que ela fala do Miltic, sabem sim que o Mark e a Helena, tá, né, foi dentro. Mas eles não sabem desse segundo round do Mark com a Helliar. Assim, agora, no presente, a Lumen precisa dos dois. Eles precisam do Mark pra acabar o Cold Harbor e o Mark só vai acabar se tiver a Helliar. Então, por isso, a Helena, né, é obrigada a descer. Mas e depois? E depois que o projeto for concluído? Será que depois que o Mark completar o Cold Harbor e a Lumen descobriu o que rolou entre ele e a Helliar, o Mark pode ser demitido até por justa causa? Ou será que a Lumen precisa do Mark também para o pós-Cold Harbor? Já que se eu acertei na minha teoria, o Mark sim seria necessário. Será que após a segunda vez dos dois tendo relações sem camisinha, será que Helena / Helly pode sim acabar ficando grávida do Mark? A série, inclusive, até traz esse questionamento quando o Fields fala sobre o Burt e o Irving, que tem 0% de chance deles terem usado camisinha. Não rolou nada entre eles, no caso Burt e Irving. Mas entre Mark, Helena e Helly, quando a Apple postou um trecho dessa cena no Twitter, a galera foi à loucura. Nossa, o pé dela tá inchado, os pés incham na gravidez. Então isso quer dizer que a Helena tá grávida? Nossa, confirmou! Mas assim, galera, se você pesquisar no Google, os pés só incham no 3º trimestre da gravidez. E assim, as relações sexuais da Helena e da Helly foram agora. Então, não tem como os pés dela estarem inchados por conta da gravidez, sabe? Então, não é o caso. E, sinceramente, cara, se a série quiser abordar a gravidez, eles podem, tem brecha pra isso. Mas, cara, eu não acho que isso seria benéfico pra história. Porque, assim, abordar a gravidez da Helena / Helliar agora ficaria novela mexicana demais. E, assim, com tanta coisa rolando, seria um tanto quanto problemático, porque iria confundir demais. E, sinceramente, tem até pontos mais interessantes que eles poderiam abordar. Porque vamos lá, como a gente viu mais pro final do episódio, a Helena tá vigiando, tá perseguindo o Mark. Tá claro que ela acabou se apaixonando pelo Mark, né, enquanto se aventurava como Helliar. Mas agora ela tá seguindo ele mesmo fora da Lumen. E detalhe, ela teoricamente se apaixonou pelo Mark interno, não necessariamente pelo Mark externo. E pô, cara, cada episódio que passa eu gosto menos da Helena, sendo bem sincero. Ah, beleza, ela pode ter motivos pra fazer certas coisas. Tipo, ela não tem amigos, não tem namorado, não tem ninguém que ama ela, só basicamente trabalha pra seguir as vontades do seu pai. Ela mesma não gosta de quem ela é, mas tendo total consciência do que ela fez, dela se aproveitando do interno do Mark pra fazer sexo com ele, fingindo ser outra pessoa. Ela sabia exatamente o que estão fazendo com a esposa do Mark e o torturando com isso. Ela parecer que, como boa moça, como ingênua, mano, ela é muito sonsa. E pra piorar, ela ainda teve a coragem de errar propositalmente o nome da Gemma, só pra ativar um gatilho no Mark. Sério, cara, que mulher nojenta. As ações dela explicam por que ela é assim. Porque ela não tem namorado, não tem amigos, não tem ninguém. Porque quem vai querer se aproximar de uma pessoa desse jeito? O próprio Mark percebeu que ela é estranha e esquisita e meteu o pé correndo de medo, sabe? E até foi o gatilho que fez ele topar fazer a reintegração 100%, pra saber de verdade quem é aquela mulher. Mas assim, eu não acho que a Helena
vai parar de perseguir o Mark. O que eu pensei foi, lembra daquelas falas do Mark no começo do episódio, de uma pessoa tentar mudar totalmente seus hábitos, seus jeitos, pra tentar reconquistar a outra? Então, será que a Helena pode fazer isso pra tentar reconquistar o Mark? Porque assim, querendo ou não, uma parte dele gosta dela, no caso de uma parte dela que é a Helliar, sabe? Ela começou com o pé esquerdo, tanto que eu falei mal dela, e continuo achando ela muito sonsa. Mas será que ela não pode querer se aproximar do Mark fora da Lumon também? Porque assim, o Mark já amou ela antes, já amou uma parte dela, e ela quer sentir isso de novo? Um exemplo mais ou menos disso é o caso do Dylan com a Gretchen. Assim, de novo, totalmente enviesado, mas o Dylan se apaixonou pela mesma mulher que o seu externo, e a Gretchen também está se apaixonando pelo interno dele, mesmo o interno e o externo sendo pessoas diferentes. Não sendo pessoas diferentes, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sabe? A Helena até pode usar isso como argumento. Olha, Mark, você já gosta de uma parte de mim, que é a Helliar. Dá uma chance que talvez você também goste da outra, já que você não tem mais a sua esposa. Ela pode tentar, mas eu acho que não vai dar certo. Ainda mais porque agora o Mark tem as memórias dos dois, do interno e externo, e vai saber exatamente de quem é a Helena e do que ela fez. Mas o que vocês acham? Será que isso pode acontecer? E é por isso que eu não acho que a série precise focar na gravidez de Helena para tornar a história mais interessante. Olha só esse dilema, cara. Dilema moral, motivacional, sentimental, por si só já é interessante. E não precisa colocar uma gravidez no meio disso tudo para tornar a trama até melhor, sabe? Já por si só já é interessante. Mas claro, se os roteiristas pensaram nessa ideia, é porque eles sabem como vão desenvolvê-la. Então eu dou um voto de confiança. Por enquanto, eu sou do lado que não precisa colocar gravidez. Mas qual é o seu lado? Me conta aqui nos comentários. Falando no Mark, tendo a memória dos dois ao mesmo tempo, vamos agora focar no que rolou mais pro final do episódio. Cara, essa ideia da Lumon de colocar o chip de ruptura no meio do cérebro da pessoa foi uma jogada muito inteligente. Porque tá no meio e ainda tem dois bracinhos, né? Pra dificultar ainda mais a remoção. Essa foi uma boa sacada. E ali do lado do chip tem um pedido de like. Pô, tá vendo o vídeo até agora e tá gostando? Dessa força, deixa o like, que sério, cara, me ajuda demais. E se você é novo aqui no Good Nerd, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho pra continuar acompanhando a minha mega cobertura sobre ruptura. Não tá muito claro qual líquido exatamente a Regab injetou na cabeça do Mark, mas o líquido cobriu o chip, impedindo que ele funcionasse, logo fazendo com que um bloqueio que separasse a cabeça dele em duas partes, do interno e o externo, parasse de funcionar, e agora o Mark tendo a consciência dos dois Marks ao mesmo tempo. E além do plano ter dado certo, funcionou mais rápido do que eles estavam esperando, e foi progredindo até ter o lapso, né, no final do episódio. Vamos lá, porque temos muitas coisas para comentar. Nos vários flashes que o Mark teve, quando suas memórias estavam ali se convergindo, temos essa imagem aí da Gemma. Essa não é a Gemma como Sra. Casey. Essa é a Gemma. E se eu não me engano, essa é a primeira imagem dela sem ela estar feliz e sorridente. Será que aquela é a última lembrança que o Mark tem da Gemma viva antes do acidente, da Gemma antes de ser a Sra. Casey lá na Lumon? Porque ela aparece com uma roupa diferente, tá descabelada, tá suada, tem algo aí, tá estranho. Outra coisa que me chamou a atenção é que antes disso tudo rolar, o Mark tava ficando um pouco doente. Ele tava ali tossindo, tava com muita fome, o seu nariz começou a sangrar como rolava com o Pete. No episódio anterior, ele apareceu tomando remédios, então, tecnicamente, ele tá se cuidando. Mas como eu falei, ele tava tossindo, sangrando, e depois do procedimento dele ter feito, né, todo o bloqueio, ele tava com zero coordenação motora ao ponto de nem conseguir pegar um copo. Aí eu fiquei pensando, beleza, a reintegração tá funcionando, o Mark vai ter a memória dos dois ao mesmo tempo. Mas será que ele vai ter alguma sequela por conta disso tudo, por conta desse procedimento? Porque assim, a Regab, ela parecia saber o que estava fazendo. Aqui pode ter sido a sua mente tentando organizar as lembranças e por isso, né, ele tava com zero coordenação motora. Mas sei lá, né, ele caiu duro no chão, bateu a cabeça, depois saiu espuma, né, da sua boca. Agora uma coisa é, será que o Mark interno e externo vão deixar de existir? Porque assim, ó, siga aqui meu raciocínio. O Mark externo tem só lembranças do mundo externo. O Mark interno tem só lembranças do mundo interno. Então, o Mark tendo as lembranças do externo e interno ao mesmo tempo pode acabar gerando uma outra personalidade, um outro Mark que vai ter as duas memórias ao mesmo tempo. Um Mark
totalmente diferente do Mark externo e do Mark interno que a gente conhece. Então, será que essa reintegração pode causar uma nova personalidade do Mark? Um Mark novo, diferente? Cara, essa dinâmica seria muito interessante de acompanhar. Porque, assim, o Mark, o novo Mark, digamos assim, ele tem que voltar pra Lumon pra continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido, até também, né, pra achar a Gemma. Mas esse lance aí seria interessante. E detalhe, a Regab não tirou o chip de ruptura. Ela inundou o chip, né, para impedir a sua funcionalidade. Mas será que eventualmente esse líquido pode acabar se espalhando pela mente do Mark, indo para um outro lugar e não ficando cercando o chip? Aí, se isso acontecer, o Mark voltaria a ter as memórias divididas, já que o chip voltaria a funcionar? Cara, que agonia, velho. A gente vai ter que esperar uma semana pra saber o que tá acontecendo. Outro ponto que me chamou a atenção na cena do Mark ali, né, tendo um lapso, foi da Devon relembrando da mulher do prefeito, né, que ela conheceu na sua gravidez. Até falando que tinha um crush nela. Pra quem não lembra, a mulher do prefeito passou pela ruptura. A sua interna estava ali grávida e teve o bebê, mas depois que o bebê nasceu, ela voltou a ser a sua externa. A série trazer isso agora me deixou curioso, porque mesmo eu não querendo que a série aborde a gravidez da Helena/Halle, assim, se isso acontecer, será que a Helena seria FDP ao ponto de colocar a Halle pra passar por toda a gravidez, aí depois que ela tivesse o filho, ela voltasse a ser Helena, assim como a mulher do prefeito? A Helena, ela é FDP sonsa, e eu não duvidaria ela fazer isso, tá? Já que eu falei sobre possivelmente o Mark ser pai, eu quero comentar sobre a teoria da Senhora One ser filha do Mark com a Gemma. Pô, gente, com todo respeito, não é só porque as duas têm ascendência asiática que as duas são parentes, tá? Não é o caso. Fora que, se o Mark e a Gemma tivessem uma filha, isso com certeza já teria sido falado na série há muito tempo. Então não, ela não é filha dos dois, e essa teoria de verdade, cara, eu faço muita teoria que talvez nem tenha sentido, mas essa teoria não faz o menor sentido. E eu também não acho que a Senhora One seja uma clone da Gemma, uma clone mirim da Gemma, muito menos, sei lá, uma adulta no corpo de uma criança. A Senhora One é apenas uma criança. Por que você acha isso, Pedro? Seguinte, nesse episódio, quando ela conversa ali com o Miltic fala pra ela, olha, você não pode se formar até eu aprovar. Até pedindo pra ela erradicar o seu lado criança e focar nas suas obrigações. Pra mim, deixou ainda mais claro que ela é uma criança. No primeiro episódio, tem uma cena dela ali brincando com um negocinho do Kill, um brinquedinho do Kill, sabe? Tipo, é uma dica da série pra mostrar que, olha, a Senhora One é uma criança, tá? Ela tá ali brincando porque é uma criança e gosta de brincar, mesmo estando tecnicamente no trabalho. E por ser uma criança, eu não acho que ela passou pelo processo de ruptura. Ela ocupa agora o mesmo cargo que o Miltic ocupava na primeira temporada. E pelo que sabemos, o Miltic não passou pela ruptura. Isso até explicaria porque ela foi tão insensível com os internos do episódio passado. Porque se ela fosse uma interna, ela seria uma baita hipócrita ao falar que os internos não são pessoas. Eu acho que ela é simplesmente uma jovem aprendiz, uma estagiária, que tá ali na Lumon para ganhar mais experiência, para ir aprendendo a trabalhar e ir aos poucos crescendo na empresa. Vai que, por exemplo, ela não é filha de alguém que trabalha na Lumon, alguém muito poderoso dentro da Lumon, que colocou ela ali para justamente ela aprender, para no futuro ela ocupar o seu atual cargo, sabe? Porque, por exemplo, quando o nariz do Mark começa a sangrar, ela faz algumas perguntas pro Mark que, assim, uma criança não deveria saber de tanta coisa com tantos detalhes. Então, assim, como ela tá ali trabalhando, ela tá ali aprendendo. Então, por isso que ela sabe. E eu não acho que ela sabe demais porque ela é isso, aquilo, roubou, nada disso. Simplesmente, os pais dela podem ter forçado ela a aprender tudo isso. Forçado ela a estar ali trabalhando pra ganhar experiência, sabe? E um abraço pro meu amigo Arthur, lá do 30 Minutos e Corta, que a gente bolou junto essa interpretação. Então, cara, Arthur, tamo junto. E, pô, só um detalhe irrelevante, mas que eu achei curioso, que até o medidor de pressão da Lumon é da Lumon, cara. Que doideira. Já que eu falei sobre a Senhora One, a gente tem que falar sobre o Milkshake. Cara, eu adoro esse personagem, velho, de verdade. A série tá mandando muito bem no desenvolvimento dele na segunda temporada, que a cada episódio fica mais interessante. Ele meio que improvisou a sua própria sala do bem-estar, no caso a antiga versão, para forçar a melhorar mais o seu tom de voz e a falar palavras menores. Porque, realmente,
quando ele deu um esporro na Senhora One, beleza, ele deu um esporro, mas ele falou de uma forma muito suave, muito leve, e agora tá treinando pra melhorar isso. Eu vejo os episódios em inglês, eu coloco no começo do vídeo uns trechozinhos dublado, porque eu acabo baixando o episódio dublado, né? E em inglês, tipo assim, o Miltic, ele fala de um tom sarcástico, mas ele fala de tom muito leve. Tipo, olha, você tem que parar de ser uma criança e focar nas suas obrigações. Tipo, viu? Ele fala com um tom leve, sereno, mas tá dando um mega esporro, sabe? Então agora ele tá treinando pra melhorar isso. Então veremos agora o novo Miltic. O Miltic que fala mais grosso, mais forte, mais pesado. Mas, sinceramente, ele até pode assumir essa forma, segurar a onda até o Cold Harbor pra ele, né, ter os créditos. Mas eu não acho que ele vai sustentar por muito tempo. O Miltic, ele é um funcionário dedicado, ele faz o que a Lumon pede, mas em nenhum momento ele mostrou que é mal, que é uma pessoa má, sabe? Como ele mesmo diz na reunião, ele não é a Harmony Cobell. A Cobell, sim, ela é má mesmo, ele não. Ele é apenas um funcionário que segue ordens. E quando ele assumiu a chefia, ele tentou aliviar o clima, mas, né, deu no que deu. Então, assim, eu não me surpreenderia se, eventualmente, não agora, não na segunda temporada, talvez nem na terceira, mas lá pra quarta, mais pro final da série, o Miltic, virasse de lado. Ao ver o que a Lumon tá fazendo e discordar absurdamente, ele também não virasse, não mudasse de lado, assim como a Regabi. Falando em virada, e essa virada no arco do Dylan com a sua esposa, hein, cara? O Dylan foi meio babaca com a Halle de forma desnecessária no começo. E lembrando, nem ela, nem o Mark sabe das visitinhas que o Dylan tá tendo. Mas um ponto que me chamou a atenção nas visitinhas, no caso nessa visitinha agora, foi a Gretchen gosta mais de estar com o interno do que com o externo. O interno tá ali, cheio de vontade, interesse, perguntando, mostrando que quer um abraço, valoriza cada segundo com ela, enquanto o externo, não que não goste mais dela ou nada parecido, mas a relação dela com o externo é diferente da relação dela com o interno. Achei bem interessante a série trabalhar isso, porque da mesma forma que estão trabalhando Mark versus Helena versus LR, também estão trabalhando esse lance do Dylan com a sua esposa, que a esposa do Dylan gosta mais do interno do que do externo, ao ponto de até mentir pro externo na cara dele. E jovens, revejam a cena do Dylan com a Gretchen e revejam com atenção. Você vai lá, dá um abraço apertado, depois vai soltando, sentiu o climinha. Anota! Aqui o Dylan foi sagaz, tá? Anota, aprendam. Esse vídeo tá muito longo, pois é, esse episódio foi insano e temos mais coisas para comentar. Agora sobre o trio, Drummond, Burt e Irving. Primeiro, o que o Drummond tava fazendo na casa do Irving? Porque ele não só invadiu a casa do Irving, como invadiu a mala pessoal e secreta do Irving. Como a gente viu na primeira temporada, o Irving tem uma mala secreta com várias informações sobre funcionários que já passaram pela Lumon, que já fizeram a ruptura. Por isso, inclusive, ele até sabia onde o Burt morava. Unindo especialmente com esses momentos aí da segunda temporada, dá pra presumir que o Irving tá planejando tomar alguma ação contra a Lumon. Agora, um papel que me chamou a atenção foi esse segundo aí, quando aparecem informações de um homem chamado Doug Coleman. Ali aparece que ele sofreu um acidente de carro em maio de 2007, quebrando a mão esquerda e entrando com um processo contra a cidade. Mas ali, com a letra do Irving, ele escreveu: será que isso levou à ruptura? Com essa informação, eu fiquei pensando, será que a Lumon se aproveita de pessoas que sofreram um acidente de carro para tentar persuadi-los a fazer a ruptura? A Gemma também sofreu um acidente de carro e acabou fazendo a ruptura. A Helena fez questão de ressaltar isso minutos antes de rolar essa cena. E agora aparece isso, esse lance do Doug que também sofreu um acidente de carro e fez a ruptura. Achei suspeito, tá esquisito. E nessa foto temos dois detalhes. Ali tem dois Dylans D, o Dylan George, que é o nosso Dylan, e também um cara chamado Dylan Griffin. Não que isso seja relevante, mas só quis chamar a atenção. E também tem o endereço do Burt, que mora na rua Gull Harbor. Gull Harbor, Cold Harbor, são palavras parecidas. Parecidas até demais. Então será que o Burt tem algum envolvimento com o projeto Cold Harbor? Ou ele teve algum envolvimento com a Gemma? Quem sabe com o acidente da Gemma? E tem mais. Que história é essa do Drummond ter a chave da casa do Irving e ter a chave da mala dele? Será que a Lumon tem a chave de todos os funcionários que trabalham na empresa, pelo menos os principais, e pode invadir a casa deles a hora que eles quiserem?
Mano, que isso, cara? Mas o ponto mais misterioso dessa cena é: por que o Drummond tava fazendo isso? O que ele quer espionando as coisas do Irving? Sim, parece meio óbvio, ele quer impedir o plano do Irving, seja lá qual for o plano dele. Mas como ele sabia dos planos do Irving ao ponto de saber exatamente aonde procurar? E digo mais, o Burt tá envolvido nisso tudo, porque na mesma noite que o Burt chama o Irving pra sua casa pra passar a noite lá no jantar, o Drummond invade a casa do Irving. Coincidência? Acho que não! No vídeo passado, eu até falei que, talvez o Burt seja do bem, tenha boas intenções, mas agora, sei não, hein? O Burt tá estranho, tá esquisito, ele tem um segredo aí e eu não acho que ele seja uma boa pessoa. Primeiro de tudo, o Fields deixou escapar que o Burt trabalha na Lumon há mais de 20 anos. No final, ele até tenta desculpar, nossa, não, foi mal entendido, o Fields estava doidinho, mas assim, o Fields falou aquilo com tanta espontaneidade, então sim, é verdade. O Burt trabalha na Lumon há mais de 20 anos. O Burt fala que quis fazer a ruptura porque sabe que o seu eu, o externo, vai pro inferno, mas que viu um pastor falando que quando a pessoa faz a ruptura, a sua alma é dividida em duas partes e julgadas separadamente. Logo, a alma do seu interno pode ir pro céu com Fields, enquanto a alma do seu externo queima lá no colo do capeta. O ponto é, o que será que o Burt externo fez de tão pesado, de tão insano, ao ponto de ter certeza que vai pro inferno? Como a gente ficou sabendo, o Burt trabalha na Lumon há mais de 20 anos, antes mesmo da própria ruptura sequer existir. Esse episódio deixou claro que o Burt não é um homem bonzinho, tem vários segredos, então eu pensei, posso estar viajando, mas eu posso também acertar, que é o seguinte: será que o Burt trabalhou criando a ruptura? Porque, de novo, o que ele deve ter feito de tão errado, tão bizarro, ao ponto de ter certeza que ele vai pro inferno, sabe? E se, por exemplo, ele foi uma das pessoas que trabalhou criando a ruptura, no processo de criação, ele, com certeza, acabou torturando, machucando, até, quem sabe, matando pessoas, atitudes que explicariam ele ter certeza que iria pro inferno. Então, será que pode ser isso? Cara, essa conversa foi muito estranha, muito esquisita. O Burt tá envolvido nisso tudo. Pelo visto, ainda trabalha com a Lumon, então será que pode ser o caso? E até faria sentido, porque mesmo ele estando ciente de tudo que ele fez e de tudo que rola lá na Lumon, quando ele ouviu o pastor falar sobre dividir a alma em duas partes, até numa tentativa de tentar se redimir consigo mesmo pelas suas próprias maldades, ele resolveu fazer a ruptura e, por isso, continuou trabalhando na Lumon, agora rupturado, sabe? E vou além dessa teoria, que é o seguinte: o Burt fala com o Fields que eles tiveram essa conversa e no mesmo dia o pastor falou pra ele sobre esse processo de ruptura, de dividir a alma em duas partes. E se, quando os dois tiveram a conversa ali no trem, alguém da Lumon ouviu, contou isso pro pastor e o pastor meio que inventou todo esse lance? Porque justamente seria uma maneira mais fácil de atrair pessoas a fazer a ruptura. Claro, todo esse lance de ir pro céu e inferno pode ter sido apenas uma zoeira, uma mentira do Burt pra, trollar o Irving, pra enganar o Irving. Porque a gente sabe, se você trabalha na Lumon, você obrigatoriamente tem que mentir em várias coisas. Mas isso não foi uma mentira. Tipo, o Burt realmente trabalhou na Lumon, trabalhou criando a ruptura, mas foi persuadido a também fazer a ruptura quando ouviu o pastor falar. Vai que. Mas se isso for verdade, o Burt é um homem perigoso. Ele, claro, o primeiro encontro com um homem que ele nunca viu na vida e não sabe exatamente quem é. Então faz sentido ele esconder muita coisa, não revelar tudo, faz sentido. Mas essa cena passou uma sensação de que o Burt não é alguém de confiança. E quando o Irving tá indo embora, ele fecha a porta sorrindo, mas depois fica com essa cara aí. A sua expressão muda totalmente. Ele ficou com cara de irritado. O Fields soltou informações que não poderia soltar. E eu espero que o Irving seja malandro pra perceber tudo isso e usar no seu plano contra a Lumon. Uma pena que a gente vai ter que ficar uma semana sendo torturado com 1 milhão de teorias sem saber o que vai acontecer, porque, a série só vai continuar semana que vem, cara. Que agonia! Mas se você tem uma outra teoria sobre tudo isso que eu abordei nesse vídeo, cara, é só deixar aqui nos comentários, porque, vai rolar o clássico vídeo de teorias na segunda-feira às 6 horas. Mas enquanto isso,
Aqui eu falo só sobre o episódio 5, hoje eu me aprofundo em muitas coisas que rolaram, enquanto aqui eu falo sobre a abertura, que a cada episódio que passa, ela nos dá mais pistas do que vai acontecer. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!